E chamou um homem e fez com que ele raspasse as 7 tranças da sua cabeça, olha. Raspasse as 7 tranças. E ela começou a fingir e a força dele se foi. E ela disse, os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou seu sono e disse, eu sairei como nas outras vezes anteriores. Quer dizer, é brincar, né? Ele estava brincando aqui, né, com a sua unção, porque ele já sabia que era o narizeu separado, mas ele nunca saiu, né, do pecado, estava vivendo no pecado. E me sacudirei, e ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Mas os filisteus o apanharam e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer até Gaza. E o amarraram com grilhões de bronze e ele fazia moagem na casa principal. Quer dizer, foi totalmente capturado e humilhado, né? É como a palavra de Deus nos diz, né? Se o sal, nós somos sal da terra. E se o sal for insípido, ele será o quê? Pisado, né? As pessoas pisarão o sal. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós somos sal, nós somos luz, né? E todavia, olha, o cabelo da cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido que raspado, né? Então, o senhor dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o seu Deus, e para se alegrar, pois dizia, o nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, na nossa mão. E quando o povo viu, louvou o seu Deus, pois dizia, o nosso Deus entregou em nossas mãos nosso inimigo e o destruiu da nossa terra, o qual matou muito de nós. Então a gente vê ali que alegria, que festança, né? E que sucedeu quando o coração deles estava alegre, disseram, chamai Sansão, para que ele nos faça diversão. E chamaram Sansão da casa prisional e lhe fez diversão, e eles o colocaram no meio de 2 colunas. O menino que era para ser o que? Um separado de Deus, onde os seus pais, né, ficaram pensando que importância ter esse menino, né? E ora a casa estava repleta de homens e mulheres, e todo o senhor dos filisteus lá estava. E havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres que observavam enquanto Sansão os divertia. Né? A gente vê aqui, gente, eu fico assim, sabe, com o meu coração assim temeroso. Porque o diabo, ele vem o quê? Para matar, roubar e destruir. E isso daqui é e tudo quanto a palavra de Deus lá em Romanos 15 nos diz, ó, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então a gente vê como Sansão foi tão humilhado devido ao seu pecado, né? E ele da sua, né, mais uma coisa, isso daqui quando o coração dele estava alegre, chamai Sansão. E Sansão disse ao moço, interessante aqui, ó. E chamaram Sansão da casa prisional e lhe fez diversão, e eles colocaram no meio de 2 colunas. E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão, permita que eu possa sentir as colunas sobre as quais a casa se apoia para que nela eu possa me encostar. Então ele pediu ao menino, pelo menos, né? Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres. Imagina aí, muita gente mesmo. E todo o senhor dos filisteus lá estavam. Que palco, né? Que cena! E havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres que observaram enquanto Sansão divertia, como eu já tinha falado. E Sansão clamou ao Senhor. E Sansão, a gente vê 2 orações aqui, né? A primeira foi quando Sansão estava com muita sede, que ele fez uma oração e o Senhor deu a ele água, né? Depois você vê aí o livro de Juízes. E outra vez é aqui, né? E Sansão clamou ao Senhor e disse, ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te, me fortalece, rogo-te só mais uma vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E Sansão faz uma oração. E Sansão se agarrou às 2 colunas centrais, sobre as quais a casa se colocava de pé.
e sobre as quais ele sustentava, uma com a sua mão direita e a outra com a sua mão esquerda. E Sansão disse: que morra eu com filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores, sobre todo o povo dentro dela. Assim os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram e tomaram e o fizeram subir e o sepultamento entre Zoar e Estal no sepulcro de seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos. Então, e é isso, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, certo? E o nosso grande herói, isso serve para dizer que nosso herói é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que ele veio para nos libertar do cativeiro e do pecado, né? Que todos os homens estão destituídos, a palavra do Senhor diz lá em Romanos, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte. Mas teve nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso grande herói. Sim, que Maria também esteve aí, né? Disse: Maria, tu és que vai dar à luz um filho, e ele foi gerado pelo Espírito Santo. E diz que esse nosso herói, ele passou por grandes tentações, mas nenhum ele pecou e nem achou engano na sua boca. Ele se chama Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós e viveu entre nós. E ele sim nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do seu Filho de amor. Jesus Cristo é o nosso grande herói, porque ele não vacilou, ele foi até a cruz do Calvário, ele cumpriu a sua missão e disse: Pai, está consumado. E ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, glória a Deus, e ele é o nosso Salvador. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, da escravidão, que nós éramos escravos do pecado, como fora aquela época, né? Ele estava sendo escravizado pelos filisteus. Mas Sansão é um homem pecador, não cumpriu, né, a sua missão como deveria ter cumprido. Mas nosso Senhor Jesus, ele é o nosso verdadeiro herói e o nosso verdadeiro Salvador. Você precisa de um Salvador. Você não precisa de um homem qualquer, o ser humano que não resolve seus problemas e não é um Salvador. Que a palavra de Deus nos diz: só existe um único Deus verdadeiro, nosso Deus que se fez carne e habitou entre nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser, e obrigada aí pela sua companhia. Tchau. E até logo mais, se Deus quiser.